Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia na presença do Senhor e como isso tem sido bom, né? Para nós, graças a Deus. Não sei vocês, mas eu fico muito feliz, né? Por esse tempo que a gente tem tido com a palavra. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse tempo, Pai, de comunhão com a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco todos os dias. Nós iniciamos essa semana, Senhor, e já vimos a Tua mão poderosa ministrando a nossa vida, falando conosco, enchendo o nosso coração com a Tua palavra. Obrigada, Deus, por esses irmãos que têm acompanhado aqui junto com a gente. Obrigado por essas pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós, que também nos incentivam, que também estão conosco sempre, Senhor, dando palavras, dizendo o quanto tem sido bom, contando seus testemunhos. Obrigada, Jesus, pelo fortalecimento que o Senhor tem dado a nós, corpo de Cristo, Jesus. Obrigada, Deus. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada por esse momento que nós vamos ter agora com a Tua palavra, Senhor. Nos encha, Senhor, cada dia mais de entendimento, sabedoria e entendimento, Pai, da Tua verdade no nosso coração, edificando o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Espírito Santo, ministra de maneira poderosa o nosso coração nessa leitura, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Semana 15, dia 2. Hoje nós vamos continuar dentro de Juízes, né? Nós vamos ler capítulo 10, 11 e 12. Hoje, dia 4 de abril, né? Semana aí curtíssima por causa de um feriado prolongado, mas nós estamos muito felizes por aquilo que Deus está fazendo, amém? Então, Juízes, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos, e possuíam 30 cidades na região de Gileade. Essas cidades eram chamadas de Avot Jair, nome que conservam até hoje. Quando Jair morreu, foi enterrado em Camon. Então o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e voltou a adorar os Balaíns, Asterote e os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. E visto que deixaram mais uma vez de seguir e servir ao Senhor, ele ficou irado com Israel e permitiu que fossem atormentados pelos filisteus e pelos amonitas. Estes povos começaram nesse mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. E Israel foi ficando cada vez mais angustiado. Finalmente os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Mas o Senhor respondeu: Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Houve alguma vez que clamassem a mim que eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por esta razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que escolheram, eles que tirem vocês dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos, faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais esta vez. Então eles destruíram os deuses estrangeiros que havia entre eles e serviram somente ao Senhor. E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados
e acamparam em Gileade e faziam preparativos para atacar o exército israelita acampado em Mispá. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio: quem começar a batalha contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Então, o capítulo 10 faz de novo, né, menção da roda viva que eu falei para vocês, né, do ciclo que se inicia e que termina com as mesmas coisas. Esquecimento do povo de Israel, do Senhor, adoração a outros deuses. Aí tem o tormento que vem sobre eles por conta da maldição, né, de estar longe do Senhor por causa do pecado. Eles são então atormentados, escravizados, oprimidos, e aí vem o arrependimento, o clamor, o pedido de socorro, e o Senhor então nesse momento ainda diz que não vai socorrê-los, mas é impossível que Deus não ame o seu povo, que Deus não intervém, né, quando nós clamamos, quando pedimos socorro, quando nós nos arrependemos. E então o Senhor vem e levanta, né, homens novamente para libertar o seu povo. É isso que a gente vai ver. Quando Amon já estava pronto, né, para lutar contra Israel, então vai vir a mão do Senhor para libertá-los. Capítulo 11, versículo 1. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté e disseram: você é um filho de uma outra mulher, e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então Jefté perguntou-lhes: vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isso diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. E logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: o que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Os mensageiros de Jefté voltaram com a resposta do rei: quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras desde o rio Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolvam-me agora pacificamente o território. Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos amonitas, com esta mensagem: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos edomitas e dos moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom, e pediu a ele: deixe-nos passar pelas suas terras, até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jazá e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus,
desde o rio Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que haveria de ser devolvido a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus Camos, né? Camos. Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passados 300 anos, você levanta esta questão. Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão de Hesbom até Aroer e que margiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés, passou por Mispa de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nestes termos: se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei como sacrifício queimado. Jefté, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, sua filha única correu ao seu encontro tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela, porém, disse: "Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas inimigos de Israel." E ela prosseguiu: "Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei." "Faça isso, minha filha, vá", disse Jefté. E ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos por 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 11 fala então de um homem, né, que é filho de uma prostituta, junto exatamente com um líder, né, de Israel, de Gileade. E esse menino então é expulso por ser filho de uma outra mulher, né, de uma prostituta. Mas no momento em que Gileade, que aquela região é então oprimida pelos seus inimigos, é esse rapaz que é chamado, muito provavelmente por sua garra como guerreiro, né? E ele então disse: "Se vocês querem, eu vou sim ajudar vocês, mas desde que então eu seja esse líder tão prometido por vocês." E eles aceitam. Gente, eu fico impressionada como Israel se dobrava a diversos pactos, alianças que eles iam fazendo ao longo da jornada, justamente para se ver livres dos seus inimigos. Eles preferiam, né, fazer pactos e alianças com aparentemente amigos, parentes, vizinhos, outros territórios, situações, para que eles fossem livres, né? O egoísmo é tão grande do ser humano que ele, para se ver livre de um problema que ele está tendo, ele geralmente vende até sua alma, né? Ele vende até o que ele tem, ele entrega tudo naquele momento, ele faz várias promessas, ele faz vários pactos, várias alianças, que tudo vai ser, infelizmente, quebrado lá na frente. E com esse homem, Jefté não é diferente, com esse guerreiro, né? Você vê que há uma sequência de erros.
O pai tem relações fora do casamento, esse filho é renegado pelos próprios irmãos, pelo próprio pai, é expulso da sua terra, se torna um homem que está sempre no meio de um bando de marginais, aqui a palavra fala, então ele se torna meio que um mercenário, né? E aí vai cometendo vários erros. Ajuda Israel, a palavra diz que o Senhor, ele se apossa, né? Ele fica cheio do Espírito do Senhor, que tem a ver com a questão de Deus usar sim para livramento do seu povo. Não quer dizer que Deus estava de acordo, nós vamos ver isso em várias passagens. Não quer dizer porque Deus se apossou de Jefté com o Espírito de Deus para lutar contra os amonitas, não quer dizer que Deus estava de acordo com tudo o que estava acontecendo. Nós vamos ver isso muitas vezes na palavra de Deus. E por fim, ele acaba entregando a sua própria filha como sacrifício, de que Deus não pediu nada disso. É o homem com a sua boca grande, fazendo pactos e alianças, e aqui ele entrega a própria filha, a única filha, para ser sacrifício queimado. Eu de verdade não consigo crer num Deus que se alegra com um tipo de atitude desse, porque Deus nunca pediu sacrifícios humanos, ok? Deus nunca pediu para que alguém sacrificasse seus próprios filhos. Pelo contrário, o Senhor diz que isso é a abominação no meio de Israel. Então Jefté foi imprudente em fazer uma promessa em que estaria uma vida sendo sacrificada em favor de um privilégio que ele queria, que era vencer as batalhas. Bom, mas essa teologia nesse momento não vem ao caso para nós. Capítulo 12. Então a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefté: por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam, respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não viriam me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas. E o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim? Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade, e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam: vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés como desertores e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia: deixe-me passar, os guardas de Gileade perguntavam: você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Jefté foi juiz de Israel por 6 anos. Depois disso, morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibsã, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora do grupo da família que ele chefiava, e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibsã. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam montar 70 jumentos. Abdon foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 12 fala de uma situação de guerra entre o próprio povo de Israel. Para mim aqui é a primeira que acontece. E nós vamos ver que essa primeira guerra civil entre os israelitas vai trazer uma triste consequência para eles lá na frente. Então o Senhor com certeza se entristeceu demais com essa situação entre os efraimitas e os gileaditas, porque eles eram irmãos.
nós estamos falando das tribos de Israel, nós estamos falando do mesmo povo, do povo do Senhor, do povo de Israel. E eles fazem uma guerra civil entre eles por simplesmente acharem que um quis, né, se vangloriar mais do que o outro. Então aqui os efraimitas chamam Jefité e dizem por que eles não foram chamados para essa guerra, né? Uma bobagem enorme entre irmãos. E a gente sabe que isso vai se desenvolver ao longo dos próximos capítulos também. Não vai ser a primeira guerra civil entre o povo de Israel, e isso é muito triste, porque agora, além deles serem inimigos contra os outros povos, contra os territórios vizinhos, eles agora começam também uma guerra civil entre eles. Então, o pecado ele vai atraindo divisões e dissensões entre o próprio povo, entre o próprio povo de Israel agora. A gente vai começar a ver isso também. Percebem como vai desencadeando várias situações, né, de maldição sobre o próprio povo de Israel. O que faz o pecado, o que faz a nossa maneira vã de viver, né, sem o Senhor, sem obedecer ao Senhor. Então nós vamos ver isso ao longo dos próximos capítulos aí também. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, né? E se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura. Essa semana a gente vai aí dentro de Juízes até sexta-feira, né? Tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta.